Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Outro igual, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. A igreja as palmas. Todo louvor e toda a glória, 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 todo louvor e toda a glória. Deus de Israel. Palmas. Vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos, vamos louvar ao Senhor. Vamos, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus da igreja, glória a Deus. Tá fraco, glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. E seus inimigos fujam, enquanto os justos se alegram. Sim, celebrem com alegria da vitória do Senhor. Vamos lá de novo. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Seus inimigos fujam, enquanto os justos se alegram. Sim, celebrem com alegria a vitória do Senhor. Com júbilo. Levanta-te, ó Deus.
levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. É tão bom ao Senhor louvar, ao seu nome altíssimo cantar, tua fidelidade noite e dia proclamar. Lai lai lai, lai 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 lai. Ó Senhor, que eu possa habitar em teus átrios e ali florescer. Em tua casa, ó Adonai, para sempre vou viver. Ó Adonai, para sempre vou viver. Lai 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 lai. Quero refletir com vocês um pouco sobre essa festa de tabernáculos, que é uma festa que tem implicações proféticas, e é sobre isso que eu queria refletir. A gente sempre deixa o melhor para o final, não é verdade? Aprendemos isso com Jesus. Então, a gente vai deixar aqui essa palavra nessa noite, encerrando a nossa festa de tabernáculos, que é Deus, eram tipos de coisas por vir. A Páscoa tipifica a primeira vinda de Cristo, e as festas do 7º mês tipificam a segunda vinda de Cristo. Muito bem, essa foi a revelação que ele teve. O tabernáculo, o santuário de Deus sobre a terra, ela era uma cópia original da habitação de Deus. E nós temos então, queridos, essa festa como algo que também não era apenas comemorativo, mas era típico também. E não somente ela estava apontando para a peregrinação lá no deserto, mas ela também é uma festa que fala de ceifa. Ela fala de colheita dos frutos da terra. Ela está apontando para a última colheita, que é também chamada de a grande colheita. Então, quando a Bíblia fala de colheita, ela está se referindo à festa de tabernáculos. Ela está se referindo a esse dia em que o Senhor da seara vai enviar os seus ceifeiros e ajuntar o joio em feixes para o fogo e a colher o trigo para o seu celeiro. Há uma série de eventos escatológicos que estão descritos a partir de Êxodo nas festas bíblicas. Quando nós falamos das festas bíblicas, nós estamos falando dos eventos que estão acontecendo na história da humanidade. Quando falamos de Pentecostes, nós estamos falando não apenas da festa que Deus mandou celebrar lá atrás para o povo de Israel, porque quando Deus mandou o povo de Israel celebrar as festas, o que Deus estava fazendo era: eu quero que vocês anunciem com festas o meu evangelho, o meu reino. Eu quero que vocês anunciem o que vai acontecer. Eu quero que vocês anunciem a mensagem, o projeto, o plano que eu tenho para a humanidade. E a última festa desse ciclo é a festa de tabernáculo. É bom a gente lembrar
que essas festas, a Páscoa, que é a primeira festa, e tabernáculos, elas também acontecem nas primeiras chuvas e nas últimas chuvas, sendo que as últimas chuvas acontecem em tabernáculos, que é esse período que nós estamos vivendo, elas estão marcando as últimas colheitas do ano. E Jesus vai aproveitar toda essa mensagem profética e Ele vai falar sobre isso nas suas mensagens. Jesus está dizendo que haveria a última colheita. Ele estava se referindo ao período da festa de tabernáculos. Fica, queridos, evidenciado isso. Nesse sentido, representa profeticamente o momento em que o Senhor vai realizar a grande colheita do seu povo. Assim que a festa dos tabernáculos, então, ela é uma profecia a respeito da segunda vinda de Cristo. Nós estávamos falando na quarta-feira a importância que é a igreja celebrar a festa dos tabernáculos, porque essa festa é a última festa do ano. É a última festa que se celebra. E também, com essa festa, a mensagem que é anunciada é a mensagem do propósito de Deus. Deus tem um propósito. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando da nossa redenção. Nós éramos caídos, estávamos atrelados ao pecado, estávamos escravos do pecado e da morte, mas Cristo veio e nos libertou do pecado e da morte, o que marca a nossa vida. Mas Deus nos liberta, nos salva, para que possamos cumprir um propósito, porque Deus tem um propósito com a nossa salvação. Tabernáculos significa que a igreja entende o propósito de Deus para ela. Nós estamos celebrando nessa festa o nascimento do nosso Cristo. Jesus nasceu. Jesus não nasceu em qualquer dia. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas Jesus, o importante não é o dia que Jesus nasceu, o importante foi que Ele nasceu. É verdade, é importante que Jesus nasceu sim, mas é importante a data em que Ele nasceu também. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu no período da festa de tabernáculos. Se Deus respeita isso, se Deus respeita os ciclos das festas, quem somos nós para não respeitar? Porque quando Jesus nasce em tabernáculo, Deus está dizendo: chegou o tempo em que eu vou habitar com os homens. Então Jesus não poderia ter nascido em Páscoa. Ele morreu em Páscoa, mas Ele não nasceu na Páscoa. Ele não poderia ter nascido em Pentecostes. Ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. E é interessante, irmãos, que quando nós falamos dessas coisas, nós estamos trazendo aqui o elo do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nós estamos falando que o nosso Cristo, Ele nasceu no dia de tabernáculos, na festa nesse período, Ele nasceu por causa da profecia, porque Deus teve zelo com a sua palavra, porque a sua palavra precisava se cumprir, porque Deus queria habitar conosco. E não é à toa que o nome de Jesus é qual? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. A mensagem de tabernáculo é Emanuel, Deus conosco, porque Deus só poderia estar conosco em tabernáculo. Deus não poderia estar conosco em outra data. É por isso, irmãos, que é importante, como igreja, nós temos o discernimento disso. Não deixar essa verdade ser roubada pela ideia natalina de 25 de dezembro, que Jesus nasce ao acaso. As pessoas pensam assim, né? Jesus nasceu dia 25 de dezembro, nasceu. Por que essa data? Porque, sei lá, nasceu. E pronto, acabou. E as profecias? As festas bíblicas, que são prenúncios, são mensagens de Deus para a igreja, para o mundo. Então é importante a gente entender isso. Para vocês terem uma ideia, antes da festa de tabernáculos, há o dia de Yom Kippur, que é o dia do arrependimento. A Bíblia fala de dia da expiação dos pecados. E no dia da expiação, o povo deveria, segundo a Bíblia, afligir a sua alma. Na festa dos tabernáculos, o povo deveria se alegrar. É a festa mais alegre das festas bíblicas, porque é Deus habitando no meio do seu povo.
era essa a ocasião mais feliz do ano. Nesse sentido, representa profeticamente o momento quando se realizará a grande colheita do povo de Deus. Fica evidenciado assim que a festa dos tabernáculos é uma profecia a respeito da segunda vinda de Cristo. Na explicação do Isaac Newton, a mulher vestida do sol com a lua sob os pés, de Apocalipse capítulo 12, no versículo 1, é a verdadeira igreja de Cristo. A lua simboliza o calendário religioso com as datas das festas do Senhor. Os tempos determinados de Deus, nos quais o Senhor cumpriu as promessas relativas à primeira vinda, estão todas elas arroladas em Levítico 23, do 4 ao 21. Ou seja, são as festas que Jesus celebrou. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Nessa noite, se você prestar atenção naquilo que nós estamos ministrando aqui, você vai aprender a ler a Bíblia de uma forma diferente. Você terá uma outra visão, uma nova visão, uma nova ótica da Bíblia. Apocalipse 12, verso 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, segundo Isaac Newton, essa mulher é a igreja, e essa lua representa as festas bíblicas, porque quando você vai para Gênesis, a lua é para governar a noite, e o calendário bíblico é o calendário lunar, o solar. Então essa mulher é uma mulher que tem os seus pés sobre a lua. Ela está celebrando as festas, ela está atenta às festas bíblicas. É uma mulher que não está desprezando as verdades dessas festas que foram estabelecidas na palavra de Deus, porque é isso que a lua simboliza, o calendário religioso, o calendário bíblico das festas do Senhor. Ora, com a primeira vinda de Jesus, então, é prenunciado as festas chamada festas da primavera. Quais são as festas da primavera? São a Páscoa, a festa dos pães asmos, as primícias e Pentecostes. Agora, quais são as festas do outono? As festas do outono são as festas que começam com as festas das trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos. Então, se o cumprimento das profecias messiânicas ocorreram nas datas daquelas festas, então segue-se, portanto, a conclusão de que as festas de Levítico 13 são a agenda do santuário celestial. Assim, a gente deve buscar uma sintonia fina com o santuário celestial. Bom seria que o povo de Deus na atualidade celebrasse a festa dos tabernáculos conjuntamente, reconhecendo como uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e a sua miraculosa preservação por parte dele durante as jornadas depois de saírem do Egito, devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele, o Senhor, nos utilizou para nos tirar do mundo, das trevas, do pecado, para a sua preciosa luz, da luz da sua graça e verdade. Então, as características dessa festa são as tendas e os ramos de palmeira. Se encontra isso em Levítico. Eu queria que você abrisse lá, Levítico 23. Você tem aí em Levítico 23, através dessas festas, uma agenda da ação de Deus na história. Levítico 23. Celebrar a festa dos tabernáculos conjuntamente com as outras festas é anunciar o que Deus está fazendo na terra. É dizer que nós não estamos desapercebidos à ação de Deus na história. Levítico 23, o versículo 40, diz assim: acharam?
diz assim: e ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º as celebrareis. Então diga comigo, os principais itens, diga comigo, os principais itens da festa de tabernáculos são as tendas e os ramos de palmeira. Agora preste atenção nisso, o povo vai ter nas mãos os ramos para louvar ao Senhor, segundo o texto de Levítico, porque o Senhor os levou a salvo pelo deserto de Canaã, como a gente vê nesses textos, nesses versículos. Então, já em Apocalipse, olha como é que funciona a coisa. Os ramos de palmeira eram usados, até hoje, os sacerdotes usam os ramos de palmeira para sacudi-lo, para frente, para trás, para o lado, para o outro. Eles usam para sacudir pelos 4 cantos esse ramo de palmeira. Esses ramos, eles são 4 espécies, e sendo um etrogue usado em uma mão e os outros 3 na outra mão. Isso representa o Evangelho. O etrogue, que tem cheiro e gosto, ele representa os filhos de Deus, por isso ele está separado dos outros. E isso representa que Deus escolheu os seus para estar à sua direita, à sua destra, né? Então o etrogue está aqui. E os ramos na mão esquerda, que é usado para louvar ao Senhor. Isso significa que a palavra de Deus é para todo homem. Então quando você tem essa festa, e quando você vai, por exemplo, fazer uma associação com o próprio Evangelho de Jesus, você vai ver que o Evangelho de Jesus não é apenas para um tipo de pessoa, mas o Evangelho são para pelo menos 4 tipos de pessoas, como por exemplo a boa terra, como por exemplo a terra de espinhos, como a terra que está à beira do caminho, como a outra terra que agora, espinhos, boa terra, a rocha, isso aí, solo rochoso. Essas 4 espécies representam 4 tipos de seres humanos, ou seja, a humanidade, segundo a Bíblia, se divide em 4 tipos de pessoas: aquelas que ouvem e recebem a palavra de Deus, que são exatamente a boa terra, o etrogue; aqueles que ouvem, mas não praticam a palavra de Deus; aqueles que não têm paciência para ouvir a palavra e querem fazer, querem levar o reino de Deus, mas não, essa daí é o que está no solo rochoso, porque ela não consegue fincar raízes. Ouve a palavra de Deus, não tem paciência de aprender a Bíblia, mas quer fazer. São aqueles crentes que falam assim: ah não, eu fui chamado para fazer alguma coisa dentro da igreja, e se eu não fizer eu vou desanimar, e se eu não fizer eu vou desviar. Isso é solo rochoso, porque não tem raiz, não consegue ficar raiz, porque se ele não tiver no ativismo, ele desvia. E tem aquele que não quer nem ouvir a palavra e muito menos praticá-la. Então esses 4 são os 4 tipos de humanidade que são citados na Bíblia, mas o Evangelho é para eles. Por isso na festa de tabernáculos, os judeus pegam os ramos e eles estão ali, porque não tem muita lógica, se você for parar para pensar assim de uma forma fria, no momento de uma festa pegar mato e ficar sacudindo o mato, parece coisa de doido, não é? Mas quando Deus faz isso, Ele está falando, é uma mensagem por trás desse negócio, gente. Tem um contexto por trás desse negócio. Então a mensagem é dada. Os itens principais da festa de tabernáculos, então, são as tendas e os ramos de palmeiras. Agora veja só, se nós estivermos com isso em nossa mente, nós podemos agora fazer a leitura da Bíblia de uma forma correta. Olha o que a Bíblia então nos ensina. Vamos lá para Apocalipse capítulo 7. Olha só como você vai entender Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 7. O versículo 9. É relatado o cumprimento desses símbolos. Por exemplo, olha só, versículo 9:
Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmeiras em suas mãos, palmas em suas mãos, é uma referência às palmas usadas na festa de tabernáculo. E aí ele continua dizendo: clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está em seu trono, assentado no seu trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aqui é dada a visão de uma multidão diante do trono com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eles estão celebrando o quê? A sua redenção, segundo o texto de Apocalipse. Agora, segundo o versículo 9 e o 10 apresenta então o povo de Deus celebrando a festa de tabernáculos no santuário de Deus, diante do trono de Deus. Eles têm folhas de palmeiras nas mãos, que é uma prática muito comum na celebração da festa de tabernáculos, louvando a Deus pela maior de todas as bênçãos. Qual é a maior de todas as bênçãos? Salvação eterna. Eles podem celebrar a vitória do Cordeiro sobre as forças do mal. Baseado nisso, a importância de estarmos diante do Senhor, celebrarmos diante da presença do Senhor, porque quando nós celebramos tabernáculos, nós estamos afirmando para o mundo que nós estaremos diante da presença do nosso Deus. E isso, irmãos, vai acontecer muito em breve. Há também mensagens a respeito da festa de tabernáculos e a associação dessa festa com a chuva serôdia. A palavra dos profetas, ela é o meio pelo qual o Senhor decidiu comunicar à humanidade caída. E é por meio das escrituras dos profetas bíblicos que cada ser humano pode e deve conhecer as revelações feitas pela providência divina em nosso benefício. Bora ver o que Zacarias está falando em capítulo 10? Zacarias capítulo 10. Hoje nós estamos falando sobre os aspectos proféticos da festa de tabernáculo. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e as ervas do campo a cada um. Veja só, esse apelo aqui do texto de Zacarias: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ele vai necessitar de um complemento aqui para se tornar eficaz. Portanto, quando vai ser esse tempo da chuva serôdia? Para encontrar essa resposta, a gente precisa ler o restante da profecia, ou o restante do livro do profeta Zacarias, se há alguma relação com essa chuva serôdia. Veja só, se você for lá para o capítulo 14, pular aí uma folhinha, capítulo 14 de Zacarias, no versículo 16, diz o seguinte: e acontecerá, 16, acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela o quê? A chuva. E ele continua dizendo: e se a família dos egípcios não subir, nem vier,
virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, o que o profeta Zacarias está nos advertindo sobre a necessidade de celebrar a festa dos tabernáculos para garantir então o recebimento da chuva serôdia. É isso que ele está dizendo. Vamos celebrar a festa dos tabernáculos para que haja chuva serôdia. O profeta Oséias vai nos dizer então no capítulo 6: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O Senhor virá. Ele está falando de tabernáculo. Ele está falando que o Senhor virá tabernacular com o homem, como a chuva cai sobre a terra no tempo. Mas qual é a chuva? Chuva serôdia. É a chuva do período da festa de tabernáculos. Ele não fala da chuva temporã. Ele está falando das últimas chuvas. Ele está falando da conclusão. Ele está falando do propósito sendo realizado. Irmãos, quando celebramos a festa dos tabernáculos, nós estamos comunicando ao mundo que a nossa fé não é vã. Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Os profetas afirmam isso. A palavra de Deus a profecia está sendo gerada em cima da palavra, da festa de tabernáculos. Não são palavras soltas, não é qualquer chuva, não é uma chuva alheia. A festa de tabernáculos, ela está sendo comunicada até em Apocalipse, e ela é tão importante que todas as nações da terra a celebrarão, porque é uma celebração da presença, do cumprimento do propósito do nosso Deus. Celebrarmos a festa de tabernáculos hoje é dizer que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós fomos salvos, o Espírito nos foi dado e nós queremos ser a habitação de Deus a cada dia. O Espírito de Deus está em nós. Amém? Então é importante a gente relembrar que o profeta Zacarias adverte aqui que aqueles que não receberam a chuva serôdia, eles receberão a praga com que o Senhor ferirá as nações que não celebrarem a festa dos tabernáculos. Por esse motivo é que o Apocalipse nos fala do selamento dos servos do Altíssimo. Apocalipse 7:2. Apocalipse 7:2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, no mesmo contexto desse capítulo, os versículos 9 a 15 que lemos, João vê estes que estão selados celebrando a festa de tabernáculos diante do trono de Deus. O versículo 15 vai afirmar expressamente que aquele que se assenta no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Aleluia! Essa multidão, ela é constituída por pessoas oriundas de onde, gente? De todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, não é uma festa de tabernáculo para judeu. É para a igreja, é para a humanidade, é para toda a terra. Porque Deus quer que todos reconheçam a sua presença. Deus quer que toda a humanidade da terra se alegre com a sua presença. Essa é a expectativa de Deus. E essa multidão constituída de todos os povos, tribos, línguas e nações, não se pode contar. Então, a gente vê aqui no versículo 4 até o 8. A grande multidão não é constituída exclusivamente por judeus. Por isso significa que o selamento é a chuva serôdia que nos protegerá contra as terríveis pragas que cairão sobre a humanidade relapsa nos últimos dias. Vejamos então mais um texto que vai nos ajudar a crer que há um apoio da Escritura para a alegação de que a festa dos tabernáculos é também uma profecia da chuva serôdia. Olha, o Novo Testamento está cheio desses textos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago.
o capítulo 5, versículo 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que venha a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Vemos aqui o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, a fazer uma comparação da colheita dos frutos da terra com a vinda do Senhor. De onde que ele tira essa ilustração? Certamente que ele vai tirar aqui também da parábola do semeador. Ao explicar essa parábola aos discípulos, Jesus esclareceu sobre o significado real que estava velado aos demais ouvintes. Lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus então explica que o semeador é o Filho do Homem, que a semente, ela é a palavra de Deus, que o campo é o mundo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos, e isso vai cumprir, isso cumpre a profecia do Evangelho de Ezequiel, capítulo 36, versículo 9. Quando Jesus faz essa associação do Evangelho com a terra, Jesus não a está fazendo por acaso. Ao fazer essa comparação com Mateus no capítulo 24, fica claro que Jesus comparou toda a obra do Evangelho ao ciclo de atividades agrícolas lá de Israel. Então a gente pode afirmar então que os elementos que constituem a agricultura, eles são prefigurações do plano de redenção. Ou seja, quando Jesus vai fazer a comparação da agricultura, ele está fazendo uma associação profética. Jesus vai usar esses símbolos da agricultura, que era muito fácil do povo de Israel compreender, pois a manutenção da vida humana em sua época dependia diretamente dessas atividades agrícolas e das boas colheitas. Então todas as pessoas humildes do povo, elas estavam compreendendo esse ciclo agrícola que Jesus estava citando. Essas atividades eram os seguintes: a primeira atividade agrícola que Jesus cita é arar a terra, semear e aguardar a chuva temporã. Ara, semeia, aguarda a primeira chuva. É essa primeira chuva que vai fazer germinar a semente recém-plantada. Entenderam? Ara, planta, espera a chuva. Segundo passo, na mensagem de Jesus com respeito ao Evangelho: aguarda a última chuva. Esse período da primeira chuva até a última chuva, a semente vai crescer, ela vai se tornar uma árvore. Na última chuva, você tem que aguardar, ela vai fazer o grão, granar o grão e maturar a espiga. Aguardar que a seara ficasse madura, ceifar, joeirar, sacudir as espigas na eira, separando-as do grão. Terceiro passo: guardar os grãos no celeiro e por fim queimar a palha. O motivo para Jesus usar esses símbolos era também demonstrar o cumprimento da profecia de Ezequiel 36:9. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36:9. Diz lá: porque eis que eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Então Jesus vai fazer essa comparação. Na época em que Tiago vai escrever essa epístola, já havia ocorrido o cumprimento do derramamento da chuva temporã espiritual. Ou seja, quando é que... Olha só, irmãos, presta atenção. O que aconteceu? Cristo veio. Com a vinda de Cristo, o que veio? A Bíblia diz que Jesus é o quê? A palavra de Deus. Jesus é a semente. Ele vem, semeia a mensagem do reino de Deus.
Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus. Agora que a palavra foi dada, olha como é que tem a ver, e por isso Jesus vai fazer a associação com a agricultura de Israel. As primeiras chuvas. Qual é a primeira chuva na Bíblia? A descida do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para regar a semente que foi semeada por Jesus. Ele vai falar que Ele é o semeador, Filho do homem. A semente é a palavra de Deus. Então Ele vem, traz o reino de Deus, prega a mensagem do Evangelho, morre, ressuscita e é assunto aos céus. O Espírito Santo é dado, vem regar a semente no coração dos homens. Da descida do Espírito Santo até a última colheita, o que está acontecendo? A semente está maturando. Então, queridos, da descida do Espírito Santo até os nossos dias, o que está acontecendo? Nós estamos amadurecendo para o tempo de colheita. Na colheita, diz a palavra de Deus, Deus vai separar o trigo do joio. Ele vai pegar o que é palha e será juntado para ser queimado. E Ele vai pegar depois o fruto da sua semente. E é esse fruto que dá sentido à festa de tabernáculos. Vocês estão entendendo? Entenderam como é que funciona isso? Desde o Antigo Testamento, essa é a ilustração do que Deus quer fazer com o seu povo. Deus está semeando um povo. O Espírito de Deus são as primeiras chuvas, né, derramado nos dias de Pentecostes. Bem, baseado nisso, abra sua Bíblia em Joel. Não vou me demorar mais. Agora a gente vai concluir aqui, fazer o desfecho dessa palavra. Olha só, Joel, no capítulo 2, nós temos versículo 23. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e vinho. Então, a partir da primeira chuva, né, ou a temporã, o Evangelho foi levado a muitas nações e chegou até nós nessa noite. E ela é necessária ao preparo de todos os que desejam receber a unção do Espírito Santo, que será dada com dons na chuva serôdia. A chuva temporã ainda não cessou de ser dada aos que oram ao Senhor da seara pedindo por ela. Contudo, depois de 2000 anos, já estamos próximos do derramamento das últimas chuvas para amadurecer a seara. Quando ela for derramada, então a seara ficará pronta para a ceifa e Jesus poderá voltar em glória e majestade para nos levar para o celeiro celestial. É bom a gente lembrar que o Espírito Santo é comparado à água pelo próprio Cristo. E Jesus faz essa comparação do Espírito com água na festa de tabernáculo. Na festa de tabernáculo ele vai fazer isso. Então o que Jesus está dizendo é que o Espírito de Deus é a chuva que será dada nos últimos dias. Assim como o Espírito foi derramado em Pentecostes, segundo a profecia, haverá um derramamento poderoso do Espírito sobre a igreja nos últimos dias, santificando-a. E essa chuva do Espírito, das últimas chuvas, fará com que a igreja esteja pronta para encontrar-se com o seu Cristo. Irmãos, eu creio que esse é o tempo em que a chuva do Espírito tem sido derramada para maturar a igreja. A igreja precisa agora entender isso. É tempo de nós clamarmos. Ontem nós estávamos falando na casa do nosso irmão Bimbato, né, da irmã Silvana, que a vinda do Espírito, a vinda de Jesus, ela é marcada por um tempo de trombetas,
Porque assim como as festas, antes da festa de tabernáculo acontecer, precisava acontecer a festa das trombetas, assim também Apocalipse vai dizer isso. Jesus só vai vir depois das 7 trombetas, da festa das trombetas. As trombetas precisam ser tocadas, porque o toque das trombetas, e elas estão sendo tocadas, saiba disso, e com o toque dessas trombetas, o propósito delas é que gerem em nós arrependimento. Só que a Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 4, guardei, né? 2 Timóteo 4, Paulo dizendo a Timóteo que as pessoas nos últimos dias não teriam paciência para estudar a palavra de Deus, a sã doutrina, porque o que elas queriam era se amontoar em torno de pregações que lhe agradavam. As pessoas não teriam paciência de parar e estudar a palavra de Deus, de conhecer a verdade do reino de Deus, porque elas queriam ouvir apenas aquilo que lhe agradava, e para isso elas iriam atrás dos mestres que pregavam aquilo que elas gostavam. Irmãos, isso significa que estas pessoas citadas por Paulo são as pessoas que não querem dar crédito ao toque das trombetas, porque a trombeta é para gerar arrependimento. Sem a festa das trombetas, não há porque o Yom Kippur, não há porque o dia do arrependimento. Haverá um Yom Kippur na história da humanidade, quando o povo se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que o próprio Israel terá o seu Yom Kippur, porque eles lamentarão e prantearão como quem chora pelo unigênito. Isso vai acontecer, porque as trombetas estão sendo ecoadas. A última trombeta será ecoada na história. Mas deixa eu te falar mais uma coisinha. O Espírito de Deus está ecoando a trombeta através da igreja. Por isso, como igreja, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Celebrar uma festa de tabernáculo dessa não é fazer um evento para a igreja não ficar sem atividade. Celebrar uma festa de tabernáculo dessa é dizer que nós sabemos o que nós estamos crendo, em quem estamos crendo, e que a palavra de Deus está se cumprindo, e que Deus deseja tabernacular com o homem, e nós estamos comunicando isso. Irmãos, cada festa que nós celebramos é essa mensagem que nós precisamos dar. A festa de tabernáculos é a principal. Nós estamos juntos aqui nessa noite, nós estamos dizendo: Jesus está voltando, Ele é Emanuel, Deus conosco, e Ele virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, porque assim dizem os profetas, porque assim diz a palavra de Deus. Amém? Eu acredito que essas palmas são para mim, né? Porque nós estamos falando da volta de Jesus, vindo sobre as nuvens do céu. Então você pode aplaudir melhor ao Rei da Glória, não pode? Não pode? Aleluia. Tabernáculo é isso. Tabernáculo nos fala das últimas chuvas. E nós cantamos aqui da chuva, né? Como é que é? Eu esqueci a música do Kleber Lucas. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará a chuva. O profeta está falando disso. Ele não estava falando apenas, em Joel nós temos a primeira chuva, em Joel nós temos a palavra a respeito da descida do Espírito Santo em Atos, em Joel nós temos falando sobre a chuva, as primeiras chuvas, mas também temos os profetas dizendo que o Espírito seria derramado também nas últimas chuvas, e Ele amadureceria a igreja. Nós estamos em um processo de amadurecimento, e cada gota de chuva do Espírito na nossa vida nos faz crescer. Irmãos, nós já temos essa palavra em nosso coração. A semente já foi semeada, não por mãos humanas, mas pelo próprio Cristo que veio à terra, semeou a boa palavra de Deus. O que nós precisamos? Sempre ouvir a palavra. Não tampe os seus ouvidos para a palavra de Deus. Não feche o seu coração para a contrição, para o arrependimento, porque Deus quer habitar com você e comigo. Amém? Isso é tabernáculo. Hoje nós falamos do sentido profético dessa festa, e eu encerro aqui
dizendo à igreja que sejamos tabernáculo de Deus. Apocalipse 21 é o último versículo para a gente agora orar e dar continuidade encerrando a festa. Apocalipse 21. O pessoal que já vai ministrar pode se colocar a postos. Apocalipse 21 diz assim: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A voz do céu, irmãos, estava dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Tabernáculo de Deus com os homens, pois conosco ele habitará. Emanuel, Deus conosco, habitando, não mais em tendas, mas agora pelos séculos dos séculos. Quero te convidar a ficar em pé. Pelos séculos dos séculos.
diante do teu trono, ó Rei, em adoração. O tempo da honra chegou, colheita do que se plantou. Veremos tua chuva sarar nossa geração. Abram-se os portais eternos para que entre o Rei da glória, Deus forte, poderoso, vencedor. Teu povo se alegra em ti, com brados de júbilo, diante do teu trono, ó Rei, em adoração. O tempo da honra chegou, colheita do que se plantou. Veremos tua chuva sarar nossa geração. Abram-se os portais eternos para que entre o Rei da glória, Deus forte, poderoso, vencedor. Jesus, 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 Jesus. Em Isaías 61, versículo 7, a palavra do Senhor nos declara que o tempo de vergonha para o seu povo já passou e é chegado sobre a igreja de Deus nesta terra o tempo de honra. Por isso declare: é tempo de honra. Abram-se os portais eternos para que entre o Rei da glória. Nós estamos aqui oferecendo ao Senhor tudo que Ele tem nos dado. Então, estão entrando agora as nossas frutas e nós estamos apresentando diante do Senhor, porque essa é a revelação do cuidado de Deus. A chuva produziu o fruto. Eu queria convidá-los a ficar em pé. E nós vamos orar agora, consagrando esses frutos ao Senhor. Porque quando você trouxe o alimento, você estava falando: Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel. A diversidade de frutos que a terra produz, para a glória do Teu nome, para nos sustentar, nos nutrir, né? E o Senhor sempre foi fiel. Assim como Ele é fiel nos dando o fruto da terra, Ele é fiel nos dando o fruto dos últimos dias. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por estes frutos que a terra produziu, porque houve chuva. A água regou a terra e produziu fruto. Assim também é na vida espiritual. Cada um de nós somos como uma fruta dessa, Senhor. Frutos da chuva do Espírito derramada em Pentecostes.
E estamos aqui nessa noite oferecendo a Ti mais do que apenas o fruto. Estamos reconhecendo Teu cuidado e estamos nos apresentando a Ti como oferta, fruto da chuva do Espírito em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque esta é a Tua fidelidade e esse é o Teu cuidado. Por isso apresentamos estes frutos diante do Senhor e consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém.